Olá, moradores do mundo, tudo bom com vocês? Eu sou a Ada Luz do La Morada por El Mundo e estamos nessa série de 1000 maneiras de viver viajando. Queremos inspirar vocês para ir pelos sonhos que vocês têm desde criança, adolescente ou agora mesmo. O sonho que for, vocês podem cumprir e para isso é que a gente está convidando muitas pessoas que estão cumprindo sonhos, como nós que estamos viajando no motorhome e hoje temos um convidado super especial. Vocês vão adorar a história dele, é super inspiradora. Ele é o Fred Mesquita do Me Leva Junto e começou a viagem dele em motorhome e agora está num barco. Meu sonho também. Olá, Fred, tudo bom? Olá, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Aqui em Barcelona, num barco, mas vamos falar de todas essas viagens, tanto internas como as que a gente vê o mundo também, né? Que ótimo! Esse daí é o teu barco, né? Tá bem bonito, os relógios lá atrás, o quadro. Tô aqui. Aqui tá arrumadinho. Se eu virasse a câmera pra lá, talvez não ia estar tão agradável a imagem. Mas daqui a pouco você mostra pra gente, não tem problema. É casa, bagunça, não tem problema. A gente vê tudo bonito, porque é um sonho, né? Fred, como foi que começou essa ideia? Tipo, quando surgiu e como foi a programação, sabe? A planeação de não vou mais deixar no papel, eu vou. Bom, acho que para falar disso, a gente tem que voltar bastante no tempo, antes mesmo de quando eu comecei realmente a viagem. Porque, assim, a minha história relacionada com a viagem, ela nasce através do teatro. Eu trabalhei com teatro muitos anos, tenho graduação de artes cênicas, então eu atuei, dirigi, e o teatro... O teatro me propiciou viajar muito. Eu trabalhei com alguns grupos de teatro que tinham certa importância no cenário cultural, tanto do Brasil como de fora do Brasil, que eu morei fora também trabalhando com teatro. Então, a gente fazia sempre temporadas. E uma vez que a gente ia para um determinado país, então vamos supor, quase todos os anos a gente vinha para a Europa fazer uma temporada. Então, a gente vinha geralmente para a Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Esses eram os países que sempre estavam assim no radar, né? Então a gente ia para um lugar, ficava 15 dias numa cidade, que é 2 semanas de apresentação, logo ia para outra cidade, então a gente tinha tempo para poder visitar a cidade, né? Então eu aprendi a viajar de uma maneira não turística, e então eu na verdade acho que eu nunca fiz turismo, esse turismo que você pega um avião, vai para um lugar, vai ver os pontos turísticos, volta. Então eu fui educado sem querer em um tipo de viagem onde você, de uma certa maneira, está em contato com a cultura local. Então, assim que começou as viagens. Aí depois, essa coisa que é como se fosse um vício, né? Você vai viciando, viciando, viciando. Aí eu comecei a fazer tudo na minha vida para eu poder viajar mais. É um bichinho, né, que pica a gente. Chegou um momento que eu deixei um pouco o teatro de lado, comecei a trabalhar com outras coisas. Aí criei uma metodologia para eu trabalhar 7 meses e poder ficar 5 meses livre. E aí foi indo. Viajei nesse meio tempo, viajei muito de mochilão pela América Latina, Europa, alguns lugares, até que surge a viagem de viajar, a ideia de viajar de carro. Comecei essa viagem em 2015. E aí quando foi o ano das obras de teatro, das peças? Ai, meu Deus, a gente tá ficando velho, né? Eu acho que eu mudei para São Paulo em 2003. Eu sou do interior de São Paulo, Presidente Prudente. Eu me mudei para São Paulo em 2003 e logo eu já comecei a fazer teatro. Eu já fazia teatro na minha cidade, mas de uma maneira mais profissional, né? Já voltado para a carreira. Então foram tipo uns 12 anos, mais ou menos, né? Bom, 10, vamos supor, né? Que depois você viajou, não viaja imediatamente. E você nas viagens, você via pessoas de mochileiro ou carro-casa? Ou como foi esse primeiro impacto na tua vida? Foi num filme? Foi numa pessoa que você viu? Foi um amigo de um amigo? Boa pergunta, viu? Boa pergunta, eu não sei. Não sei, de verdade, porque quando eu estava viajando com o teatro, é aquela coisa, quem tem olhos para ver, vê, quem tem ouvido para escutar, escuta, né? Então, quando você quer comprar um Fusca, você só vê Fusca na rua.
E nessa época, o meu interesse era conhecer os lugares, conhecer as culturas, as pessoas, me inserir de verdade naquela situação onde eu estava, né? Que é diferente da onde eu vim. Então, o meu prazer era estar inserido nessas culturas e era permear, caminhar por elas, entender, não me sentir estrangeiro, né? No sentido de que não me sentir parte fora daquilo e sim querer me integrar aquilo para poder enxergar o mundo de uma outra maneira. E aí, eu acho que com o tempo eu fui querendo viajar mais e mais, ao ponto de querer não só a mochila ser não só ter todas as minhas coisas na mochila, mas também que eu pudesse ter esse abrigo, né? E aí eu já tinha uma ideia de viajar de barco, de veleiro. A ideia do veleiro nasce anteriormente à ideia do carro. Eu compartilhei essa ideia com o meu irmão. E meu irmão falou, de jeito nenhum, não vou, mas pode esquecer. E aí eu me senti desamparado. Falei, e de carro? Eu já tinha visto, né, algumas coisas, mas nunca me aprofundado em nada, sabe? Não era uma coisa assim que eu já estava ali no radar. O barco já estava mais ou menos, mas tanto uma como outra, sem aprofundar muito, sem querer entender como quais são os caminhos. E aí, quando eu falei de carro, ele falou top. E aí foi uma loucura que a gente começou a preparar, mas totalmente despreparado. E eu acho que quando você quer alguma coisa, isso eu sempre falo, no meu livro eu falo bastante disso também, quando você quer alguma coisa, que é diferente de ter vontade, as coisas acontecem, né? Eu acho que muita gente tem vontade, tem vontade de viver alguns sonhos. A partir do momento que aquela vontade se transforma em querer, o querer vamos falar, é mais do que uma paixão, porque aquele negócio ele te move, você não consegue pensar em outra coisa, então você tem que dar um passo. Então, esse querer é muito necessário para conseguir conquistar isso. E naquele momento que eu não tinha preparo nenhum, eu queria. E a coisa deu certo. Assim, totalmente despreparado, mas aos trancos e barrancos. Quanto tempo? Tudo deu certo. Quanto tempo foi mais ou menos em que você falou pro teu irmão e já botou gasolina e vamos embora? 3 meses. 3 meses. Rapidíssimo. 3 meses, Exatamente, muito rápido. Na minha vida as coisas são assim. Às vezes, eu acho que tem até um capítulo, tá muito fresco na minha cabeça, que agora eu estou escrevendo o segundo livro, né? A gente até conversou. Mostra aí o primeiro, tá aí com você? Você tem um exemplar aí? Tá. Aqui, ó. Carona para o mundo. Muito lindo, muito lindo esse era o carro, aliás? Claro, né? É o carro, carona. Era uma ambulância do Exército. Era uma ambulância do Exército que a gente adaptou. Então tinha a parte onde era a ambulância ali e aí a gente adaptou, montou as coisas, mas tudo de maneira muito improvisada. Improvisada assim, mas com... eu desenhei os móveis, aí eu pedi para um marceneiro fazer. Mas assim, tem um capítulo do livro em especial. Se a gente está falando de preparação, tem muito a ver, né? Porque o capítulo chama Toda Preparação tem um limite, né? Porque talvez, acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, qualquer coisa. Toda preparação deve ter um limite. Aí tem um sloganzinho, tal. Não vou fazer muito spoiler, não. Mas tem uma coisa que hoje é um trechinho que eu sou feliz de naquele momento estar inspirado de escrever, porque para mim tem muito sentido. Eu estou falando da preparação do livro, no livro, né? Então, em determinado momento, vem uma coisinha mais filosófica, que deixa eu ver se está certo aqui. Por exemplo, cabeça é o nome do meu irmão, que eu não coloco ele como José Eduardo no livro, né? Eu sou muito informal, então Cabeça é o nome desse personagem que é meu irmão, que é um maluco. Então, ao lado de Cabeça, a bordo do carona, inspirado pelos Trapaceiro Mecânico, que é uma história, e encantado pela gentileza de Nicolas, que é uma outra história, blá, 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 né? Percebemos que o melhor da vida, o melhor é a vida que a gente... Peraí, vamos começar de novo.
Vou me concentrar aqui, senão... Ó, percebemos que a melhor vida é aquela que você aprende e pratica. Aprende e pratica. Numa relação cíclica e bem mais positiva do que aprende e acumula. Aprende e acumula. A segunda prática faz do ser humano alguém cheio de conhecimento. Mas se de fato estar cheio de algo fosse bom, o intestino não precisaria ser esvaziado todos os dias. Então, Uau! enfim, eu tento dar uma... Esse aqui tem um fundo filosófico, né? Porque Que eu acho bonito. que todo conhecimento, se não aplicado, ele não gera sabedoria, né? Ele não vem para dentro, né? Ele fica só na parte mental. E o conhecimento ele tem que estar na pele, né? Ele tem que estar na pele, ele tem que estar em tudo. E então, essa parte de preparação, o barco foi exatamente a mesma coisa. Eu acho que de maneira interna, eu já vinha me preparando para essa mudança, para essa transformação há bastante tempo. Mas a preparação física, né, que eu preciso, isso é tudo muito relativo, né? A gente vê a situação, o mundo está sempre se transformando e a gente está sempre percebendo que o que era importante para mim naquele momento já não é importante agora, e a gente vai se adaptando. Então, o importante é você estar preparado de maneira interna para poder suportar e viver bem em felicidade com as coisas externas. Então, essa parte do carro, eu sei que teve muitos erros, teve muitos acertos na preparação dele, mas durou muito pouco. Durou muito pouco. Eu acho que a preparação principal para todo mundo é uma preparação interna. É. E se a pessoa se pergunta, ai meu Deus, mas eu não sei se eu estou preparada, ela já está em preparação. Se ela está se fazendo essa pergunta, é porque ela já está em processo. Claro, já Né? Porque está senão, desejando, já está querendo, né? por exemplo, E a gente nunca está 100% pronto, né? Como o título do teu livro. Tipo, muita preparação também não dá. Tem que chegar a um ponto em que vai, porque senão vai ficar ali patinando, né? Patinando, patinando. Você comprou o carro do exército num lugar de uma familiar de quem, como chega na tua mão uma ambulância do exército? Isso não é para todo mundo. ai, meu Deus, olha, a minha vida é uma... eu não sei, é muito engraçado as coisas como acontecem na minha vida. Só para pontuar, todas as minhas decisões, absolutamente todas na minha vida, elas são tomadas de maneira intuitiva, né? Às vezes, dentro da maneira intuitiva que eu tomo as decisões, existe razão, né? Mas o fundo, a decisão mesmo, é de maneira intuitiva. Isso vem desde da época que eu perdi minha mãe, que foi o maior pilar da minha vida, com 14 anos. Enfim, eu conto disso em vários lugares, isso é muito presente em mim. Mas peraí, meu Deus do céu, me perdi. Qual que era a pergunta? E tudo é por intuição e o carro, como chegou na tua mão? Então, o carro... existe um mito no Brasil, que eu acho que de um tempo para cá isso vem se quebrando, que era o carro ideal para fazer a volta ao mundo é o Land Rover Defender 110. Isso é uma coisa que no Brasil, hoje, se você pegar estatisticamente, as pessoas que estão viajando o mundo no Brasil de carro, grande parte delas estão com o Land Rover Defender 110, que não é um carro ruim, não é um carro bom, é um carro. Assim como qualquer outro carro, você pode viajar de qualquer maneira. E eu, quando comecei a pesquisar um pouco sobre isso, eu também fui atrás de um Defender 110. E estava quase, assim, o Defender estava na minha mão para pegar ele, só que eu não entendi absolutamente nada de mecânica. E eu falei pro cara, pro dono, né? Eu falei, olha, para mim tá negócio fechado, você quer que eu dê algum depósito, alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou voltar aqui na quarta-feira. Isso é numa segunda. Na quarta-feira eu ligo para ele de manhãzinha, então, olha, daqui a pouco eu tô chegando aí com o mecânico. Fred, vendi o carro. Veio um cara ontem, entrou, gostou e levou, cara. Nossa. Eu fiquei puto com o cara. Eu falei, eu falei pra você que eu dava um depósito. Eu falei, não podia fazer mais nada, Fred, vendi. E aí, graças a Deus, me surge um mundo aberto de novo, de possibilidades.
E aí o meu mecânico, que naquela época, ele falou, Fred, por que você não vai de Toyota? Eu falei, Toyota? Mas Toyota nunca havia me passado na cabeça porque existia essa mitificação de que o carro ideal era aquele. E aí foi assim que aparece o Carona, que ele me falou do Toyota, eu comecei a pesquisar sobre Toyota. Nesse mesmo dia apareceu um cara que compra carros do Exército, e que hoje é meu amigo, lê o livro, enfim, a gente é super amigo, me segue, sempre a gente bate papo. E aí ele tinha essa ambulância do Exército. Eu fui ver, me apaixonei, o MacGyver, que era o mecânico que... Eu tenho 2 mecânicos especiais na minha vida que eu recomendo, que é o Nerceu, do Rio Grande do Sul, e o MacGyver. E aí ele falou, cara, tá zero, esse carro só deve ter rodado dentro do quartel, a parte de trás dele, da ambulância, do baú, né, estava praticamente vazia, então era bom porque dava liberdade para a gente poder criar o que a gente quisesse ali, e assim foi. E era 4x4? É 4x4. Nossa. Que também eu vou falar que é outro grande mito. Eu acho que vai muito do estilo. Eu acho que quando você decide alguma coisa, é importante saber qual que é o seu estilo, entendeu? Porque a gente vê muitas pessoas, sei lá, querer fazer um tipo de viagem onde vai ver vários tipos de beleza. Só que tem personalidades que gostam de se enfiar no mato, entrar na selva, entrar no barro. Esse cara talvez vai precisar de um 4x4. Eu, por exemplo, eu não precisei quase nunca. Eu usei uma vez e não sei se era realmente necessário, mas por precaução, 1 ou 2 vezes, igual guincho também, né, para rebocar o carro. Eu nunca usei para me ajudar, eu usei para ajudar o outro. Então, tem várias coisas que com o tempo a gente vai aprendendo. Hoje eu vejo que a viagem que eu fiz daria para fazer a pé, de bicicleta, com um Fusca, com uma BMW, com um 4x4, com qualquer carro. Entendeu? Porque eu não gosto de expor a minha casa tanto ao risco. Tem gente que gosta. E não tem certo e errado nessa história, né? Então, tem gente que gosta de entrar com o carro não sei aonde. Por exemplo, vamos fazer um off-road. Vamos. Mas tem uma empresa que faz o passeio de off-road? Tem. Quanto custa? $20. Pô, se eu coloco o meu carro e arrisco o meu carro ali, eu vou estar com uma certa tensão. Isso não me traz tanta felicidade e tal. Claro. Pô, talvez seja melhor eu pagar esses $20 e curtir o passeio, que é o que eu gosto. Se eu gostasse de dirigir 4x4, assim, eu gosto, mas não com a minha casa atrás. Claro, então, tem toda a razão. Através dessas escolhas, e muitas vezes quando a gente faz a opção pelo carro, a gente não tem tudo isso muito claro. Por isso que eu falo que quem faz o trajeto é o caminhar, entendeu? Então não tem como. Por isso que eu sou favorável a minha teoria tem aquele ditado, né? Preparar, apontar, fogo. O meu é preparar, fogo, apontar. Eu preparo, dou o tiro e no meio do caminho eu vou corrigindo essa bala para ela acertar o alvo. Com certeza. Chegar perto, assim. Essa também é a decisão de ter feito esse vídeo, sabe? Porque quando a gente está nessa preparação, eu lembro muito que é tanta possibilidade e ao mesmo tempo nenhuma, porque você não sabe qual carro, como é que é melhor. Eu jurava que eu ia precisar de banheiro, sabe? Eu jurava, era assim, tipo, eu não vivo sem um banheiro dentro do carro. Aí eu com o Davi, a gente comprou uma van com banheiro. Cara, passou 3 meses e a gente tirou o banheiro de dentro, sabe? Porque ocupava muito espaço, não era funcional, não era necessário. A gente ficou 1 mês sem usar o banheiro, né? Para ver se podia viver sem banheiro. E facinho, assim, é muito fácil. Não é a gente se adapta a tudo. A gente se adapta a tudo. E muito mais legal ter espaço na van, sabe? O dia que eu tirei, eu comecei a dançar na van. E agora eu passo sempre na van e vou dançando, assim, tipo... Sou muito mais feliz poder dançar do que poder ter um banheiro apertado e não sei o quê. Se fosse um caminhão, né, um ônibus de pessoas que aí sim o banheiro é grande, aí sim, mas a gente queria uma coisa pequena
para caber em qualquer lugar. E não é 4x4, a gente tem entrado em vários lugares, assim, tipo, difíceis, mas nunca arriscando o carro, né? Então, mas sim, estradinhas fechadas e de terra, e que entra terra pela casa inteira, então tem por aventura, depois ter que aspirar, limpar, porque não tem aspiradora, né? Limpar tudo. Mas realmente, essas entrevistas eu estou fazendo justamente para as pessoas verem que o mais importante está aqui e está em viver, é o mundo lá fora, não é tanto a casinha que você tem, porque qualquer casa você vai amar. Eu já entrevistei pessoas que viajam um cara de 1,90 m que viaja num Renault 4, sabe? E é feliz da vida e não troca por nada seu carrinho. Então, assim, não é a casa, é o amor que você bota, né? A viagem interna é a mais importante, como você falou. Fred, você É, viajou? a viagem é o caminhar, né? O caminhar, não importa o meio. Não O meio vai fazer diferença. O meio não vai fazer diferença. Não faz. Já entrevistei também um cara que viajou a cavalo da Alasca até o Brasil, ou seja... Eu conheci esse cara, eu conheci ele com 2 cavalos. Com 2, com 2. 3 com 2, depois. é. Ele começou com 2 e depois foi com 3. Não, eu conheci ele com 2. Conheci gente, cada maluco, aí que eu falo, eu não sou tão louco assim, tá tudo bem. O Felipe Macete, muito louco, cara, muito bom. E agora vão sair uns caras da Colômbia até a Argentina com 6 mulas, já não vão com cavalo, com mula, tá? Ou seja, com o que for, cara, com o que for, a viagem é importante fazer. Não, o bom é que essa aí não atola, né? Essa vai, né? Deixa eu te perguntar, você viajou 2 anos e meio de carro, e aí depois viajou... Não, foram 4 anos. Foram 4 anos em carro? E 1 ano e meio, então, de barco, você tá agora? Foram 4 anos de carro, sendo que desses 4 anos, 1 ano e meio, meu irmão viajou comigo. Depois eu viajei sozinho, e no barco faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. Em outubro vai fazer 2 anos. E aonde você aprendeu a dirigir, a velejar? Porque não é fácil. Velejando. Mentira! Você comprou o barco antes de aprender? Então, mais ou menos isso. Eu vou justificar a minha resposta, tá? Mas é mais ou menos isso. Eu já tinha navegado a um pedaço da costa do Brasil com um casal da Austrália. E depois eu tinha feito, quando eu estava na Colômbia, para mandar o carro para o Panamá, hoje em dia já não tem um ferry, então você tem que mandar o carro como se fosse mandar para a China, botar dentro do container e mandar de navio. E aí eu e meu irmão, eu propus para o meu irmão da gente ir de veleiro, que é uma viagem super bonita, para em San Blas, é maravilhosa essa viagem. Sai de Cartagena das Índias, Cartagena lá na Colômbia, e desce lá no Panamá. Então para em Cartagena, é super bonito. Então as minhas experiências anteriores de navegação a vela na minha vida foi essa pontual no Brasil e essa na Colômbia. E aí eu falei, pelo Brasil foram alguns meses. Mas existe uma grande diferença quando você é o capitão e quando você é tripulante. Quando você é tripulante, o cara fala, puxa aquele cabo, você puxa. Mas você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai e para que ele serve. Você puxa. Então, quando eu comprei o barco, realmente eu não sabia navegar. Ou seja, essas vezes você seguiu a orientação do capitão. Eu segui a orientação. E aí, você claro, achou fácil. Eu não sou... isso aí é fácil. Na verdade, eu acho que é o que eu falo, é o preparar fogo apontar. Se eu fosse me preparar para um curso, eu ia querer fazer um outro curso, aí depois eu ia querer saber navegar pelas estrelas, depois eu ia querer não sei o que, navegar, e eu ia estar cheio de conhecimento. E se estivesse cheio de alguma coisa, o intestino não precisaria se esvaziar todo dia. Eu quero que as coisas façam parte de mim, entendeu? Então, eu não sou nem... Só para deixar claro aqui, eu não sou nada inconsequente. Nenhuma vez eu fiz uma loucura assim na minha vida que isso trouxe malefício para mim ou para outros, entendeu? Porque isso acontece. A gente vê muita gente inconsequente, né? Dentro da minha loucura, eu tento ser o mais prudente possível. Então, claro, eu fui fazer um curso, comprei o barco e imediatamente fui fazer um curso. E como que eu posso verificar se o conhecimento do curso está validado ou não? Navegando. Ou seja,
se expondo ao risco, mas de maneira calculada. Eu acho que é isso Pouquinho, que né? as pessoas Andando pouco tempo. têm uma coisa que sempre que alguém me pergunta, que conselho que você me dá? Porque com o passar do tempo, quando você vai viajando e conhecendo, as pessoas vão vendo que o seu caminhar está funcionando, né? E perguntar, mas como é que é? A única coisa que eu falo é assim, tenha coragem. E coragem não no sentido de valentia, coragem no sentido literal da palavra, da etimologia da palavra. Coragem, toda a palavra do português, das línguas latinas, vem do latim, né? E coragem é dois sufixos, que é cor e agem, né? Não falo latim, mas é basicamente isso. Cor é coração e agem é ação. Então, coragem é a ação que parte do coração. É a intuição, é a voz interna, é Deus, é qualquer coisa. Então, eu acho que tenha coragem. Escute aquela vozinha que você acha que não vale, que você, não sei o quê, tá. Eu acho que o principal de tudo na vida, eu acho que para um negócio, para uma viagem, para um relacionamento, para qualquer coisa, é conseguir escutar e dar atenção para ela. Por isso que eu acho que minha vida é muito louca, e realmente é. Se olhar através dos olhos de uma sociedade normal, só que dá certo, entendeu? Isso foi uma promessa que eu fiz com o meu Deus quando eu tinha 14 anos, quando minha mãe morreu. Eu falei, Deus, Buda, lá, seja lá quem for, se você puder, me ajude que eu tô perdido. Uau. E eu tive um facho de energia, assim, isso também eu comento bastante no livro, no doc e tal, que foi a transformação da minha vida. Então, se as pessoas estão nos escutando aí, nos vendo, tenha coragem. Que lindo. Nossa. Obrigada. Que história bonita. Aí você pegou o barco, comprou o barco, fez o curso. Em quanto tempo você saiu? Para onde foram as primeiros destinos, tramos? Como foi esses primeiros passos? E já 1 ano e meio, o que você tem andado com o barco? Então, eu comprei o barco em outubro de 2018, né? Depois dos 4 anos de viagem de carro. E aí, o barco estava em Valência e eu queria trazer ele para Barcelona, na Espanha. Só que assim, eu falei, se eu vou sozinho nesse barco aí, eu vou me matar, né? Então não vou. Aí, na minha viagem de carro pela Europa, eu comecei lá em cima, na Holanda, onde o carro aqui, ó. Essa, que lindo, essa tatuagem que tem uma história também. Então eu comecei na Holanda, fiz toda a Holanda, Bélgica, França, entrei para Espanha, fiz Portugal, desci o sul de Portugal. Aí quando eu estava passando por Gibraltar, tem um amigo que estava lá, o Max Percondini, que já viajou de motorhome também, já fez várias expedições de avião. O Max trabalhou na Globo muito tempo, em novela, enfim. Eu acho que eu conheço ele. Daqui a pouco. De rosto assim deve conhecer. E ele é um fascinado por viagem. Eu estava passando por Gibraltar e eu passei para visitar ele. E a gente navegou ali, sabe? E eu falei, nossa, que legal. Isso foi o que me deu um ânimo também para poder fazer o change, né? Para poder mudar do carro para o barco. Porque fazia tempo que eu não navegava. Aí eu comprei o barco, liguei pro Max. Falei, Max, pelo amor de Deus, cara, vem aqui para Valência porque eu tô assim, me cagando para levar esse barco sozinho para Barcelona. E aí ele falou, tá, eu vou então. Aí ele pegou um voo, veio para Espanha, chegou em Valência, ele falou, Fred, acabei de aterrissar. Eu já liguei motor, já preparei o barco, já estava assim, numa ansiedade para sair. E lógico, né? A ansiedade, a pressa é inimiga da perfeição. A primeira cagada que eu fiz foi esse dia, com o barco. É uma história que vai estar no segundo livro. Então o Max chegou, tava um vento forte, o vento estava um pouquinho acima do que seria o ideal para a gente sair. O meu barco ele tem 15 metros de comprimento. Então, quando um barco está na marina, dependendo do vento, o poder de manobrabilidade do barco,
que não é igual um carro, né? Que você gira a roda, mas o barco, quando você está girando assim, e se tiver um vento aqui, o seu barco ele vai fazer assim também, ele vai caminhar, porque tem uma inércia, né? Não existe uma aderência que segura o barco no lugar, a não ser uma âncora. Mas se o barco tá boiando, se vier um vento daqui, o barco vai andar assim. Se vier um vento daqui, ele vai andar assim. Então você tem que calcular isso antes de fazer a sua manobra. E claro, como é que a gente aprende? Fazendo, né? Então o barco ele tem um motorzinho de proa, que é um motor que fica na frente do barco, assim, que ajuda a manobrabilidade do barco. E eu esqueci de ligar esse motor. Então, Nossa, o que acontece? Eu saí, muita coisa. todo bonitão, sou o capitão agora, saí. Aí comecei a girar, óbvio, queria girar para cá, o vento vinha daqui, o barco não girou o suficiente, ou seja, eu ia bater no outro barco, porque eu tinha que virar assim, eu tinha que conseguir virar aqui e seguir para lá. Nossa. O vento vinha daqui, aí eu falei, eu tenho que dar motor de proa. Aí eu peguei motor de proa. Quem disse que ele estava ligado? Então, o que acontece? Eu falei, Max, assume, esqueci o motor de proa, desci correndo, fui no painel, liguei o motor de proa, tarde demais, batemos o barco. Nossa, e Sorte. aí? Foi um desespero, mas foi uma batidinha assim, sabe? Foi 1 minuto de erro, que para mim foi 2 horas, porque aquela sensação, o tempo ele se estica nessas condições, né? Claro. Não sabe quando vai tem um, passar, você não sabe quando vai acabar. tem até um livro que eu acabei de ler agora, que no meu Instagram eu até coloquei um vídeo outro dia, que o tempo não existe. O tempo é fruto da memória. Enfim, e aí a gente deu uma batidinha no barco e tal, ou seja, eu precisei pagar esse preço para poder aprender isso, entendeu? Então, na vida é exatamente isso, é experiência. Enfim, mas respondendo a sua pergunta, depois a gente veio, foi tudo bem a viagem, foi só esse incidentezinho aí. A gente veio para Barcelona, isso foi em outubro de 2018. No inverno quase não se navega na Europa, por questão do frio. Claro. Então, cheguei em outubro, cheguei no começo de novembro, dia 1º de novembro, a gente cheguei aqui em Barcelona, saí para dar umas voltinhas, para poder brincar um pouco e treinar aqui por fora mesmo, fora de Barcelona. E logo não naveguei mais, fui ao Brasil, voltei, e aí naveguei no verão de 2019, que é a janela de tempo que a gente tem para navegar. Eu fiz bastante as Ilhas Baleares, que é Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera. Aí voltei para Barcelona, e esse ano a gente tinha vários planos de ir até a Grécia com um barco de um amigo, ou ir comigo até a Grécia e cruzar o Atlântico com ele e tal. Só que a gente teve um pequeno probleminha aí no meio do percurso, que a gente vai ver o que a gente vai fazer, que é um vírusinho aí que apareceu, que está trazendo muito aprendizado, ou seja, onde gera dor, gera aprendizado. Então, E esperando essa situação toda se estabilizar um pouco para poder tomar as decisões, né? Mas é aquilo, o importante é estar aqui, é estar aprendendo, trocando. Eu não tenho mais tanta essa ânsia de, eu tenho que viajar, sabe? claro. Caramba, que histórias, né? Eu tenho muita vontade também de viajar de barco alguma vez, né? E eu falo muito pro Davi, pô, vamos se animar. E ele fala, é muito difícil, não é fácil. Eu falei, mas não é impossível, assim, eu posso aprender, você pode aprender. Se eu aprendi a dirigir Não, carro, mas se eu aprendi a dirigir bicicleta, moto, se eu sei andar, sabe, no que eu me proponho, eu sei. Então, falei, tá, mais pra diante, a gente viaja primeiro com alguém que já viva num barco, depois a gente vê e tal. Mas escutar a tua experiência me mostra mais que sim, que algum momento a gente vai viajar de barco também, porque deve ser outra história, né? Viajar também no mar e tá assim, essa liberdade. E as estrelas também, como você falou aí, né? Vontade de aprender a navegar com as estrelas também deve ser incrível. Você já aprendeu isso? Tá aí aprendendo? Tô em processo, ainda está longe de eu chegar a navegar com as estrelas, mas as estrelas sempre estão ali, eu sempre estou olhando elas, entendeu? Claro. E só para desmistificar um pouco, assim como me parecia distante fazer a volta ao mundo de carro, antes de eu começar, me parecia muito distante fazer de barco, porque no Brasil, a cultura náutica, ela é muito vista como algo de luxo, né? Algo caro.
isso não é verdade, sabe? Existem barcos de $5.000, de $1.000, $1.000. Tem gente que compra barco de $1.000 e faz a volta ao mundo. Tem gente que constrói o próprio barco. É tudo de acordo com o seu querer, sabe? Você quer, você vai fazer. Não importa. Tem cada história, assim como tem cada história maluca de cara assim que como pega. carro também. Tem carro de $100.000, tem carro de $50.000, de $20.000, tem carro de $1.000, cara. Tem carro. É, Sabia que tem carros que te dão de presente nos Estados Unidos e em Canadá, que a gente esteve por lá? Tem no Craigslist, dão de presente motorhome, porque já não tem onde barco guardar. também. As pessoas não têm Barco. onde guardar, é caro ter estacionamento, é caro É, não sei o que te dão. A única coisa que você tem que fazer é chegar no lugar no dia que a pessoa quer e levar o carro. E depois pagar manutenção, sei lá o que for, mas até de graça tem, ou seja, é querer, cara. barco tem a mesma coisa, só que a Também. diferença é que barco não pode dar. Você tem que ter uma tradição que tem que ser pelo menos 1 centavo, entendeu? Não pode ser dado assim um barco, porque senão os deuses do mar vão se ofender, não sei o quê, vai como mudar o nome do barco. Mas é totalmente Não possível. pode mudar o nome do barco? Não, pode Ah, mudar. Eu não mudei, mas tem toda uma mística por trás da mudança do nome do barco também. ok. É muito legal, tudo. Acho que é uma universidade. O mar, eu acho que está sendo a maior universidade que eu estou fazendo. Assim, a viagem de carro me ensinou muito, mas a viagem de barco está me ensinando assim de uma maneira, porque diferente do carro, o barco ele quer afundar. Ele quer afundar. É verdade. O mar, qualquer coisa que você coloque no mar, o mar quer trazer para ele. Então, você bota uma moeda de 1 centavo no mar, vai criar uma craquinha, daqui a pouco isso vai virar um coral. Ou seja, o mar faz disso parte dele. E o barco é um ser que é colocado ali no mar. Então, o mar quer comer, entendeu? E então, todo mundo pensa, nossa, uma tempestade pode afundar. Não. Às vezes é um parafuso que custa 2 centavos que afunda um barco. Então, no barco, o aprendizado que traz é que você tem que estar atento a 1000 detalhes simplesmente para poder sobreviver, para poder viver. Você tem que estar, é todo um ecossistema que você tem que aprender a trabalhar com esse ecossistema, que é o barco, né? Que o mais importante não é navegar, não é saber se defender das tempestades, é porque isso hoje em dia você consegue navegar só com tempo bom, vamos dizer assim. E sim, é uma abraçadeirazinha que está conectada a um cano que manda água para fora do barco. Se ela estourar, começa a entrar água por ali e acabou. Barco afunda. Então são detalhes assim pequenininhos que você tem. E outra coisa, a questão do tempo, né? Respeitar o tempo. Tem uma frase que essa frase eu falo, eu que criei, mas que não tem mérito nenhum, mas para mim faz muito sentido, que navegar é dedicar tempo para ver o tempo passar, né? Que quando você está navegando, você vê o tempo passar. Você vê o sol nascendo, depois você vê o sol no meio-dia, depois você vê o sol às 6 da tarde, depois você vê o sol, depois você vê a lua, você vê a rotação dos astros, porque você está ali, você não está geralmente desconectado de internet, então o que sobra para você é estar presente, estar no momento ali, você não consegue estar muito fora. E quando você está no momento, existe não diria nem prazer, mas existe a sensação de presença, né, que ensina muito isso, e o mar traz isso, eu acho, sabe? Você começa a navegar, as ondas estão assim, dali a pouco o mar começa uma ondulação, dali a pouco ele começa a crescer, e quando o mar começa a crescer, aparece um tipo de passarinho, ou seja, você começa a perceber mudanças, você fala, nossa senhora, esse negócio parece que tem vida, né? E o que tem por trás, o que tem debaixo dessa massa de água? Enfim, eu sou um louco. Que lindo! Agora que você estava falando isso, acabei de lembrar
porque eu nunca vejo, obviamente, mas em 2005 eu fiz uma única tatuagem, nunca mais vou fazer porque dói muito, mas olha, não sei se dá para ver. Dá para ver? Ah, claro, esse é um dos símbolos principais do a, A âncora. a âncora, Só né? que A aí âncora, eu fiz a âncora com a cordinha, né? Porque tem muita gente que faz a âncora sozinha. Eu falei, a âncora sozinha não serve para nada. O que eu quero é poder viajar livremente, mas também ter, quando quiser parar, poder parar e estar segura, né? Então, porque tinha lá as opções de sem corda e com corda. Eu falei, não, obviamente com corda porque é funcional, senão só é um símbolo, né? Mas, ó, fez uhum. lembrar que desde 2005 eu acho que já sonho com isso. Davi, Aí Davi que vai para qualquer editar esse pessoa. vídeo, veja, Davi, por favor. Vem cá, Fred, como que a pergunta do milhão, né? Eu acho que está todo mundo perguntando isso, mas antes de responder, deixa eu fazer só a pergunta e depois vou falar outra coisinha, tá? Não responde rápido, não. Como você faz para viver 5 anos viajando? Da onde você tira o dinheiro? Mas antes de você responder isso, vamos pedir para as pessoas que estão assistindo, quem quiser ter essa resposta, se inscreve, bota like, bota um comentário. Quero saber como esse maluco vive 5 anos. É milionário? É óbvio que é milionário, né? Milionário de mente, de espírito, de tal. Mas como você faz para materializar dinheiro para viver viajando? Tendo coragem. Eu Bom, acho que quando você tem coragem, quando você segue seu coração, parece até piegas falar dessa maneira, mas na verdade a vida me ensinou que não, que que a vida ela te coloca as coisas na hora certa. Então vamos falar agora de maneira prática, que é o que o pessoal quer entender. Quando eu comecei a viajar de carro, eu tinha mais ou menos um orçamento aí para 2 anos e meio, mais ou menos. Se tudo corresse bem, se o dólar não oscilasse, enfim, era mais ou menos isso. E eu queria fazer um trabalho social também, porque quando eu conversei com meu irmão, eu falei, eu quero que a gente tenha, como eu já tinha viajado muito com teatro, enfim, mochilão, eu falei, cara, a gente tem que ter de alguma maneira contato com a população local, para a gente se inserir na cultura, entender, porque senão é tudo igual. Vamos dizer, nada contra, mas já não me gerava valor viajar como turista, porque quando eu viajo como turista, vamos supor, vamos para Paris. Aí vou para Paris. Para onde eu vou? Torre Eiffel, Champs-Élysées, tá. Quem que eu vou encontrar lá? Turistas. E o que eu vou aprender daquele lugar com os turistas? Talvez alguma coisa. Mas como que eu vou aprender qual que é a melhor padaria, que tem o melhor crepe tradicional, que é feito desde 1728? Com um senhorzinho que está sentado ali fora na casa dele, lendo o jornal, e você vai conversar com ele. Como é que eu vou chegar nessa pessoa? Eu falei, então, cabeça, a gente tem que conseguir criar alguma maneira de ter contato com a população local. E eu já tinha uma vontade grande de fazer algum trabalho social, voluntário e tal. E aí eu tinha muita proximidade com o Rotary, nessa época, o Rotary Internacional, que é uma instituição sem fins lucrativos, sem ideal político e tal, e ela está no mundo inteiro. Eu cheguei no Rotary e falei, olha, eu tenho carro, tenho tempo, tenho disposição, me falta alguma coisa. Vocês têm esse outro braço aí? E aí, né, ou seja, eu segui minha intuição, que era ir naquela instituição, ninguém me deu os caminhos. Eu sempre fui seguindo a intuição. Vai lá, faz aquilo. A intuição me manda assim, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. E parece coisas loucas, sabe? Então, ao ponto de chegar, se ela chegar e falar assim, bate lá na porta do Bill Gates, eu vou falar, tá bom, eu vou lá, vou bater. Se ele vai me atender, eu não sei, entendeu? o máximo que a gente pode receber é um não, né? E o não já tá. Então vamos por esse. Mas quando, quando parte da intuição, geralmente as portas se abrem. E aí eu Com fiz, certeza, 100%. eles, eles me proporam um projeto, que é um projeto que estava começando, já estava em andamento, mas estava se expandindo a nível mundial, que era um projeto mundial de erradicação de hepatite. Falou, e aí, Fred, você topa? Falei, rapaz, mas eu não sei nada de hepatite, eu não sei absolutamente nada. Ele falou, sim ou não? Eu falei, sim.
E aí eu fui fazer um curso para aprender sobre hepatite e comecei a viajar, tudo de maneira voluntária, não recebi absolutamente nada. Depois de 6 meses, já tinha saído em um monte de lugar, na imprensa, em jornais, televisão, tal. E o pessoal lá das organizações do Rotary e algumas empresas começaram a falar: meu, vamos colocar tudo Rotary, tudo não sei o que no carro. Eu falei: não, aí não. O carro é meu lugar de sponsor, entendeu? E aí as coisas, naturalmente, sem eu procurar, me caíram na mão, assim, puf. E aí eu paguei essa viagem praticamente toda com esses sponsors, sabe? Com esses patrocínios que surgiram na viagem. Só que eu falo, se eu fizesse o caminho inverso, se eu fosse atrás dos sponsors, do dinheiro para fazer a viagem não sairia. Então não tem muito segredo, sabe? Depois eu tenho também um apartamento em São Paulo, uma casa no interior, que hoje, com o euro na loucura que está, não representa muita coisa. Tem o livro, eu falo, a ocasião faz o ladrão, entendeu? Você sempre vai dar um jeito. A maneira que você vai encontrar uma maneira, entendeu? Se é realmente o que você quer, as coisas vão acontecer. E existem 1000 maneiras, né? Existe a maneira com luxo, com pouco, com médio, sem nada, perrengue master, vai tudo do querer. Não tem certo e errado. Quando, mas eu queria fazer mais ou menos igual a você. Eu falei: igual eu, você não vai fazer nunca. Impossível. Eu sou eu. Entendeu? Não tem. Você tem que encontrar o seu caminho, porque as pessoas, infelizmente, as pessoas são muito acomodadas ainda de querer pegar carona no caminho do outro. Claro. Só que elas precisam caminhar para criar o caminho, né? Como é que você vai criar um caminho sem caminhar? Não adianta, o caminho do outro é só um exemplo. Você não vai conseguir trilhar frase, aquele né? caminho. Não sei de quem é, mas caminhante, o caminho se faz ao caminhar, né? Num avento bom para navegar, se você não sabe para onde você quer ir, entendeu? Claro. Então é isso. Assim, isso daí que você falou é fundamental. Aqui nessa série, né, que ele está fazendo, de 1000 maneiras de viver viajando, cara, as formas de viajar são tantas, como tantas pessoas. Ninguém tá igual a ninguém. A gente já entrevistou mais de 100 pessoas. Tem maluco que faz cerveja no caminho, que tá maravilhoso. Tem o motobar, adoro. Tem quem faz produto de limpeza, de desodorante, creme facial, tudo natural. Tem pessoas que viajam fazendo circo. Tem outro cara que viaja. Ele falou: eu estava cansado da minha vida, né, de só trabalhar e trabalhar e trabalhar. Via o meu chefe, não queria estar igual a ele. E eu falei: o que eu quero fazer? Viajar. O que eu sei fazer? Eu sei sorrir. Eu vou viajar e vou ir sorrindo para as pessoas. Cara, ele viaja sem dinheiro, só sorrindo para as pessoas. Chega em comunidadezinhas pequenininhas e sorri para as pessoas. E realmente, assim, ensina as pessoas e dá abraço. Agora tem um projeto, isso daí vai melhorando, né, com o tempo. Agora é abraçoterapia. E ele falou: eu tive que comprar um carrinho extra, tipo, não um carrinho, mas uma bagagem extra, porque as pessoas me doavam tanta comida, e é feio você falar para as pessoas que não, que eu tenho às vezes 200 quilos de comida atrás e vou para ancianato e dou, vou para orfanato e dou, sabe? Então eu pego de quem quer me dar e dou, porque eu nunca preciso tanta comida, eu sou sabe? Então, assim, sem dinheiro, as pessoas querem dar dinheiro para ele falou: não, eu não quero dinheiro, mas se você quer me dar, eu preciso encher o tanque, eu preciso comer. São as duas coisas que eu preciso, comer e encher o tanque. Qual das duas você quer botar o teu dinheiro? Então, assim, não é necessário realmente nada mais que querer, e a criatividade vai vir no caminho, sabe? Não tem forma. E o que você falou também é muito importante, o sentido. Qual é o teu sentido de viver viajando? É uma viagem sempre que é interior, sempre, e sempre tem algo além disso. E também, se não tivesse sentido no começo, o sentido vai vir no caminho. Tenha certeza, né? Assim, eu conheço desde o começo, mas todos que eu entrevistei, no meio ou depois de 2 meses, 3, encontram: essa é a grande coisa. Eu acho que eu falo, né, que você não faz a viagem faz você, né? E é muito verdade isso. E
também as pessoas, às vezes, que estão nos assistindo agora, elas estão falando, ai, que legal, nossa, eu quero isso. Calma, gente, não é assim, tem muita coisa, é difícil também, que não é fácil. Mas, na verdade, eu já não vejo por essa perspectiva, entendeu? Eu acho que o que é um problema? Um problema, eu vejo assim, é uma oportunidade. Porque se você tem alguma coisa que é um problema, aí você vai ter muitos problemas na viagem. Muitos problemas na viagem. Todos os dias. Então, não saia de casa se você não queira ter problema. Só que para mim, eu acho que é uma ótima coisa. Ter um problema é uma ótima oportunidade. O que é um problema? Um problema é algo que você não tem desenvolvido em você ainda, né? Porque se você tivesse desenvolvido isso em você, você conseguiria resolver esse problema e isso já não seria um problema. Então, um problema é uma oportunidade de você desenvolver algo que você ainda não tem desenvolto em você. E quando você encara por essa perspectiva, se eu encaro que eu não tenho um problema, eu tenho uma oportunidade, gera emoção. Se gera emoção, vem o prazer. Se vem o prazer, vem a autossatisfação. Se vem a autossatisfação, vamos resolver esse problema, entendeu? Vamos lá, sabe? Eu acho que o viajante ele tem que ser curioso, ele tem que voltar a ter uma alma infantil para muitas coisas, no sentido positivo da palavra. Se surpreender, tem que ser o palhaço. Ele tem que conseguir enxergar a coisa de diferentes maneiras, né? A gente, com o passar do tempo, a gente vai começando a colocar a nossa visão sempre de uma maneira muito mais fechada. E a gente tem que conseguir abrir. E viajar te faz abrir essa visão. Queira ou não queira. Ou então você não vai viajar. Essas viagens que a gente está falando, né? Com você carregando sua casinha ou caminhando, não indo para uma viagem turismo normal. É bem diferente você viver viajando que você ir e voltar, né? Assim, a coisa que a gente está falando é viver viajando, é um estilo de vida, é uma forma de essa é a realidade, agora eu vivo me mexendo, né? Andando. E é bem diferente, porque você entra realmente na casa das pessoas, você entra no coração das pessoas e as pessoas entram no teu coração, muito diferente, porque você está vivendo isso, você está vivendo essa vida. E outra coisa que acontece também com os problemas, bom, eu quero saber isso no barco, como é, porque sempre que acontece um problema em carro, e todas as pessoas que eu perguntei também em terra, né, aparece um anjo imediatamente, ou seja, é problema, espera o anjo, já está chegando, sabe? Assim, a pessoa que passou ali justo na hora, que não ia passar, mas passou, que você depois conversa com ela e não, eu nunca passo por aqui, mas hoje decidi porque, sei lá, porque vi uma coisa vermelha no chão, porque eu vi um pássaro passando, sei lá. E aparecem esses anjos incríveis que criam relação para sempre com você. Como é no barco, porque você está no meio da água, como aparecem esses anjos para você? Porque eu tenho certeza que aparecem. Então, não, eu acho que esses anjos, muitas vezes, eles não são materiais, né? Eu acho que esses anjos, eles podem aparecer de mil maneiras. E muitas vezes essa maneira pode ser a presença. A presença. Eu acho que quando você tem realmente um problema, ou seja, quando você está exposto a um risco, onde esse risco é a sua vida, e no barco isso pode passar com mais frequência do que uma viagem de carro, você não tem como distração. Você não tem cansaço, você não tem nada, você tem presença. Então você está... Isso é muito louco o que acontece. Por isso que cada vez mais eu quero tentar estar presente. Por isso que depois a gente pode até falar sobre a tempo, essa questão do que o tempo não existe. Porque quando você está presente, não tem amanhã, não tem ontem que você teve um problema, não tem a dor que você está sentindo agora, não tem nada. Você está ali executando, você está sendo, você está atuando. Você não está pensando, você não está sentindo, você não está chorando. Depois você vai chorar, depois você vai lembrar, depois você vai sorrir, mas no momento você está, entendeu? Você está atuando. E eu acho que isso pode ser a presença de um anjo também. No carro, muitas vezes já apareceram anjos pessoas, de ajudar, tal.
no barco, quando você está num momento de tensão assim, é maravilhoso. É maravilhoso, porque aquele momento te traz um aprendizado de presença e também de mostrar que você é capaz, sabe? De que você realmente pode, mesmo que tudo dê errado, deu certo. Então, esses anjos, eles vêm de várias maneiras, inclusive te colocando no lugar onde você deveria estar o tempo todo, entendeu? Claro, Que é aqui agora. na presença. E você sabe que assim, bom, fale-se Deus, Alá, Buda, né? A crença de cada pessoa, porque não é um nome, mas a tua é na presença. Quando você tem, assim, essa é a maior lição da vida também, e é que eu também gosto mais de transmitir, porque quando você consegue estar em presença, tudo acontece, tudo flui, a vida flui, assim, Deus, Alá, Buda, sei lá, flui em você. É uma coisa incrível. Mas a gente está acostumado, porque ensinaram a gente que a gente tem que saber de história, de passado, de coisas, que tá bom também, são conhecimentos úteis, mas a gente está todo o tempo, né? Que me fez isso, então não vou perdoar. Então, que me fez aquilo, então eu devo alguma coisa, ou no futuro, né? Mas quando a gente vem para o presente, é que realmente tudo se soluciona. Faz a prova, você que está aí em Tem casa. um... Eu sei que o Ah, Fred não já vou, eu tá. tô louco. Bom, vocês já viram que eu li aqui que o conhecimento aprende e pratica, né? Então, eu tô louco para falar do livro que eu acabei de ler, e agora eu tô lendo um novo, que também, qualquer pessoa que eu encontro, eu já tento colocar algum aprendizado do livro, para ver se eu tá validando, para ver se tá validando a coisa. E o livro anterior me trouxe um maior aprendizado, é um livro que chama O Poder da Transformação, do Krishnamurti. Eu vou falar o que a minha interpretação, tá? Porque às vezes eu já li outros livros, tal, já tenho alguns outros conhecimentos que eu vou juntando tudo, porque para mim é isso, aprende a pratica, aprende. Então eu não sei o que é, já não sei o que é meu, o que é do livro, o que é do outro lugar que eu aprendi. Tá tudo misturado, né? Mas uma coisa que ele fala bastante, que é o seguinte, que fala que o tempo não existe. Como que o tempo não existe, né? Primeiro, a gente pode provar isso, porque o ser humano, enfim, por exemplo, o dia não tem 24 horas, o ser humano não consegue medir o tempo, ainda não conseguiram medir o tempo. Existe o relógio atômico, onde ele tem os segundos ali, então, por exemplo, nunca fecha 365 dias, 24 horas por dia, tanto é que, determinados anos, a gente tem que ter um dia a menos, 28 dias, para poder compensar essa balança, né? Então, ele fala que o tempo não existe, que o tempo, a sensação de tempo é fruto da memória, né? Vamos tentar explicar. Que é fruto da memória. Então, eu tenho memória e eu lembro, e aí esse tempo... Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tranquilo. Oi? Tá. É que me ligaram. Tá. Então, o tempo, ele se estica. Então, vamos colocar num exemplo prático, né? Eu vejo um pôr do sol e aí eu fico assim, nossa senhora, eu fico naquele estado que a gente estava falando agora, né? E não tem preocupação, não tem ansiedade do futuro, não tem nada. Eu tô ali. E dali a pouco eu falo, nossa, onde que eu tava? Né? E aí quando você... Quer dizer, onde que eu tava é porque você já rompe. Você acabou de romper e aí vem a memória. O que eu tava vivendo? E aí... aí o que acontece? Depois, naquele momento que você estava ali presente, não sei se eu estou me fazendo claro, naquele momento que eu estava presente, não existia tempo, não existia sentimento, não existia prazer, não existia dor, não existia nada. É a mesma coisa quando eu estava falando do barco, né? E ele fala que isso que é o amor. O amor o amor não é a paixão que você tá ali, que você sofre, porque a paixão, o amor, aquela coisa de querer ter a pessoa, é um lado de um sentimento. Pode ser o lado positivo, né? Da alegria, tipo a alegria, mas só que a alegria tem o lado oposto dela, que é a dor. E se tem dois opostos, gera dualidade. Se gera dualidade, eu tenho que escolher entre esse ou esse. Se eu tenho que escolher, eu tenho que optar. Se eu tenho que optar, eu tenho que negar o outro. Se eu tenho que negar, pode vir quando você tem que escolher, você tem que abdicar de algo. E isso gera dor, gera medo, gera angústia. Então, o amor é a presença. Eu achei maravilhoso isso, né? E ele fala exatamente isso, né? Então,
No outro dia, eu tô na minha casa e vendo da janela o pôr do sol, mas tá nublado, tá feio. Fala, nossa, como eu fui feliz ontem, não sabia. Mas se o senhor tivesse presente agora, você não ia ter o recurso da memória. Então, esse nublado, essas nuvens desse jeito, ia ser algo completamente novo para você. Você ia conseguir ver ela com uma exuberância, com uma beleza absurda. E você ia estar ali. Então, ele fala que o tempo não existe. Krishnamurti é maravilhoso, é profundo até, né? Tem que ler, reler várias vezes. Fred, fala, por favor, para a gente, mais ou menos, se você lembra, quanto você gasta mensalmente, ou gastava de carro, e agora quanto gasta de barco? É muita diferença? Então, não, se você não leva em consideração a compra do barco, é que assim, eu sou meio relutante para falar, não para falar dos meus valores, isso não tem problema nenhum, porque eu não quero passar uma impressão de que eu não quero valorar quanto custa uma experiência, sabe? Okay. Porque o meu vizinho aqui de barco, talvez ele gaste $10.000 por mês. Mas talvez o cara que mora 3 barcos dali gaste $200 por mês. Então, não tem muito como precificar isso. É como falar quanto você gasta para morar num apartamento. Posso morar num duplex, posso morar numa kitnet, posso morar numa barraca. Ou seja, o precificar é muito difícil. O meu custo, sem levar em consideração o bem, eu acredito que é mais ou menos igual, dependendo, o barco pode ser até um pouco mais barato, porque dependendo do barco, dependendo do tamanho, dependendo se você faz a manutenção, se você paga alguém, então é muitas variantes. Claro. Só que o legal do barco é que o combustível é o vento, né? E no carro era o diesel. Então... Mas não tem combustível no barco? Tem combustível, mas você pode optar para navegar só quando tiver vento favorável. Então, olha só. E ficar sempre ancorado, sempre com a âncora, nunca ficar numa marina, isso também vai baixar seu custo. Você fazer as suas manutenções vai baixar seu custo. Então, mais uma vez, existem mil variáveis que pode trazer seu custo para baixo ou levar seu custo para cima. Ai, que susto, gente. O que caiu aí? Meu Deus do céu, até arrepiou. Eu falei, é um anjo. O que caiu? Um saco. Caiu do sofá. Tava embaixo. Embaixo da cama, passou aqui. Eu falei, eita, pega. E até porque, né, essa pergunta, eu sei que eu não sei responder quanto eu gasto por mês, sabe? Eu faço essa pergunta para todo mundo e eu não sei, porque assim, eu gasto em comida e, claro, combustível. Então, o que acontece? Quando se tem dinheiro, né, quando vendo mais livros e mais postais, ando mais. Boto mais gasolina e ando mais. E mesmo assim, não tenho vontade de andar mais, sabe? Eu gosto de andar devagar, porque eu gosto de conhecer gente, porque eu gosto de entrar também na cultura das pessoas. Então, assim, o que você vai gastar realmente viajando é comida. E comida você gasta em qualquer lugar do mundo. E se você se cozinhar e abrir teu coração para receber também convite das pessoas, né? Porque muitas pessoas te convidam para almoçar, para comer, para conhecer. Então sai muito barato. Então a coisa é essa. E mais agora, então, se você fala que barco você pode mesmo de vela, de vento, nossa, muito melhor. Porque assim, quando se tem dinheiro, você come, sei lá, aquela vontadezinha que você tinha, né? Aquela coisinha, aquele desejo. E quando não, somos tão felizes com qualquer comida, né? Porque a felicidade está dentro da gente, não fora. Ai, que lindo. O mar é muito interessante, porque o mar ele pode te dar tudo. Você pesca? Ele te dá comida. Pesco. Oh. Ele te dá comida, ele te dá o transporte, o combustível para você se locomover de um lugar para o outro. Inclusive, ele pode te dar o trabalho. Você pode pescar, você pode levar a gente para passear, você pode mil coisas, entendeu? Então, existe um ecossistema que, dependendo da maneira como você decide entrar nele, ele é totalmente autossustentável, entendeu? É bem interessante.
Você tem placa solar? Tenho placa solar. Que ótimo. Falta o meu barco, ele tá faltando só agora o water maker, que é o desalinizador de água, sabe? Para eu poder ficar totalmente sustentável, ou seja, para eu poder ficar, se eu quiser ficar o tempo que eu quiser no mar, sem precisar voltar para a terra. Vira Porque água energia salgada eu em já água potável? é água potável, é. Olha, que ótimo. É muito caro? Exatamente. É meio carinho. Quanto? Ah, mas aí, cara, ó, tem de todos os preços. Eu acho que um bacaninha pro meu barco e tal vai custar uns $2.000, mais ou menos. Ah, mas tá bom, Dois, vale três. muito a pena. Você paga isso rapidinho. É, Aí não tem que pagar a marina, não, e por exemplo, porque a te dá marina uma também tem que ficar tranquilidade. pagando para pegar água, né? Então só com isso já se autopaga. Não, é uma independência que te dá isso aí, e você conseguir produzir sua própria energia, você conseguir produzir sua própria água, e o vento te leva para passear, para levar para lá e para cá. Imagina, é uma independência que você tem que não tem corona que te freie, entendeu? Exato, não tem corona que te freie. Fred, como que é viver 24/7 com você e com esse universo inteiro? Dá umas brigas de vez em quando, mas é maravilhoso. É, eu acho que sem voltar no tema, né, que a gente está vivendo agora, que esse vídeo, enfim, mas é uma ótima oportunidade o que está acontecendo, sabe? O que está acontecendo é uma excelente oportunidade, mas para muita gente, as pessoas vão ter que se confrontar com o pior inimigo delas, que é quando elas se olham no espelho e elas veem um reflexo delas ali, entendeu? Que agora elas vão ter que encarar esse inimigo, elas vão ter que estar com ele, entendeu? Vai ter que resolver, senão vai meter um tiro na cabeça. Então, toda a minha vida independente, né? Desde que eu me conheço como pensar independente, onde eu não dependo mais de uma mãe, de um pai para poder me orientar, eu sempre busquei muito esse entender quem é essa pessoa que está por trás dessa mente, ou seja, eu perdi minha família muito cedo, então eu falei, eu comecei a perguntar a Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Não está acontecendo com aquele? Eu acho que fazer perguntas, né? Se você quer ter uma resposta, faça perguntas, e fazer uma boa pergunta, ela já vem a resposta junto, né? Muitas vezes a gente quer perguntar para o outro responder para a gente, então a gente faz pergunta burra. Se a gente faz a pergunta bem feita, a resposta já está dentro, já está nela. Não sei se eu me faço claro, mas... Sim, para mim, totalmente. Se alguém não entende, podem perguntar aqui embaixo, que depois o Fred explica melhor, ou também nas redes sociais tuas, né, Fred? Mas a boa pergunta, a resposta está junto dela. Bom, se vão fazer uma pergunta para o Fred ou aqui embaixo, que seja boa pergunta, por favor. Pode fazer pergunta ruim também, Pode, obrigada. Fred, o que você gostaria de ter sabido antes de viajar? Ou seja, para as pessoas, o que você gostaria de dar alguma coisa assim, se eu tivesse sabido isso, algo bom mais ainda poderia ter ajudado, sabe? Algum caminho tivesse... Me pegou. Não... Juro por Deus, não me vem nada na cabeça. Não vem. Não faria nada diferente. Nada, porque você... É o que eu falo. Tem uma coisa que eu falo, tem uma coisa que com as pessoas próximas eu falo, que às vezes assusta. Que eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos, né? E aí... E hoje falar assim, Fred, se você pudesse, você traria a sua mãe de volta à vida hoje? Eu falaria não. Olha. Porque se eu trouxesse ela de volta à vida hoje, eu não seria quem eu sou. Eu não teria vivido tudo que eu vivi. Então, hoje, se eu fosse começar a viagem de novo, muitas coisas eu faria diferente.
só que eu não tenho vontade de alterar nada do que foi feito, do que eu passei, porque isso, se eu alterasse lá, iria desvalidar o que eu sou hoje, o que eu aprendi com todos os trancos e barrancos, com as alegrias e com as dores que eu passei, entendeu? Claro. Então, nesse aspecto, não me vem nada na cabeça, assim, do que eu gostaria de saber antes. Não sei, eu faria diferente. Talvez não faria, talvez faria, entendeu? Mas, assim, não tenho resposta para essa pergunta. Não, mas tá lindo, tá lindo, tá lindo. Você sentiu medo em algum momento? Tem sentido medo em algum momento? Sim, muitos, muitos, sempre. Eu acho que o medo é um companheiro que você tem do lado, sempre com você. E esse medo, o medo, eu acho que você só tem que ser amigo dele, né? E conseguir olhar. É outra coisa, o medo, ele é importante, mas quando você olha para ele de frente, ele desaparece. Ele some, né? Presença. Quando você... a gente tem um medo... O medo, vamos falar que o medo é uma sombra, né? Alguma coisa que passa ali, passa lá, como um fantasma, né? E a gente tem medo, que a gente não consegue ver. Quando a gente tem a capacidade de olhar, falar assim, eu não vou olhar não, vai ter alguma coisa, né? Então a gente nunca quer encarar o medo, mas quando a gente encara ele de verdade, ele desaparece. Então, já tive vários medos, já passei por situações muito complicadas, mas tudo é aprendizado, é aquele negócio, entendeu? Vai doer? Vai. Mas tá bom, Claro. Não tem. Eu só conheço a dor porque um dia eu experimentei o prazer. O prazer, se eu vivesse sempre o prazer, talvez eu não saberia que ele é prazeroso. Claro. Eu só sei o que é doce porque um dia eu experimentei o oposto do doce. E aí, com o tempo, eu não vou querendo nem ficar nessa extremidade, nem nessa extremidade. Eu vou querendo andar cada vez mais no meio. Então, eu acho que é esse equilíbrio. Mas, naturalmente, você vai passar por momentos aqui, depois vai passar por momentos aqui. Com o tempo, você vai indo menos de uma direção para outra e vai começando a encontrar um caminho mais assim, até que, enfim, porque a reta também, né? A reta é a morte, né? Se você for ver o gráfico, quando a gente está vivendo, claro, ele é assim. Não queira que ele pare, porque quando ele parar, você já passou para outra, entendeu? Fred, para ir finalizando, eu acho que não só eu, mas quem está vendo a gente gostaria muito de ver um pouco o teu barco. Dá para ver? Não sei se lá fora já está de noite, né? Aí está super tarde, mas talvez, não sei se dá para ver as estrelas um pouquinho. Vamos tentar. Tá uma bagunça. Tem problema nenhum. A câmera aqui, não? Como é que é isso? Tem como girar. Toca a tela e ali em cima aparece o quadradinho. Já entendi aqui como é que é o negócio. Eu vou acender um pouco das luzes. Tá. Meu, tá muito bagunçado, tá? Não tem problema. Mas, opa. Então aqui é a sala. Aqui tá em modo quarentena a sala, porque então eu tô deitadão, passo de TV aqui. Essa mesa, ela abre. Aqui ela abre. Enfim, aqui tá os livros que eu adoro ler. Aí, enfim, aqui é a cozinha, que tá uma bagunça. Eu vou passar meio rápido. Ótima essa cozinha. Tem fogão, tem micro-ondas, ali a pia, tem tudo. Tá aqui grande. A mesa de navegação, onde estão todos os instrumentos, tal. Computador, que você controla todas as coisas. Aí aqui, assim, vou mostrar bem rápido. Esse quarto tá arrumado, esse quarto é de visita. Aqui tem um quarto, tá vendo? Uma cama de casal, 2 pessoas. Aí aqui tem uma piazinha, tá? Um armário. Aí aqui do outro lado tem uma porta, que é o banheiro. Banheiro de hóspede, que chique. A privada aqui, tá vendo? Grandinho. Dá para tomar banho e tal. A gente voltou para a sala. Aqui mesa de navegação. E aqui tem um outro quarto exatamente igual àquele. Tá. Aqui, são os 2 quartos, tá vendo? Aqui são exatamente iguais, espelhados. E atrás da escada que você sobe para ir para fora do barco, tá o banheiro. Então, é como se fosse 2 suítes, só que dividem um banheiro, entendeu? Entendi. Aí, mas é um banheiro para os dois quartos? Para os 2 quartos, mas só que usa de maneira independente, porque você entra no quarto e acessa o banheiro por dentro do quarto. Esse outro quarto tem outra porta aqui que você acessa. Então, quando você entra por aqui, você tranca a porta que está desse lado aqui e a pessoa não consegue usar. Sim.
Aí aqui é o meu quarto. Peraí, deixa eu... Tem 3 quartos? Tem. Esse aqui é o do capitão. Olha. Aí tá bem também. Aí é outro livro ali, ó. Aham. Tudo jogado. Não. Gente, não me pegaram no... Tá vendo? As minhas pretendentes aí não vão gostar. Vai falar que eu sou bagunceiro. Ó, aí aqui, ó, pra pretendente, ela pode vir que ela pode. Ela vai ter aqui um lugar para ela fazer, poder pentear o cabelo, ficar bonita, se gosta de se maquiar. Aqui tem um sofazinho para ela, ó. Ótimo. Tá esperando, só falta a capitã aqui agora. Viu? Olha só, me leva junto, a roupa me leva junto, hein, mulheres? Me leva junto. Aqui é o meu banheiro, tá vendo? Aqui é uma piazinha e tal. E aqui tem uma outra porta, que é tipo minha oficina, todas as coisas, ferramentas e tal. Então, aqui a gente tá da proa para a popa, ou seja, da frente para trás do barco. Então, a gente vai entender agora quando a gente sair lá fora. Então, nossa, vamos lá. Maravilhoso esse barco. Aqui é a escada que a gente sai para fora do barco. Então, aqui, você pode contar quanto foi esse barco? Quanto custou? Então, um barco igual a esse aqui é uns 70 mil euros, mais ou menos. Okay. Só que... promoção, né? Mas eu comprei ele muito bem, enfim, consegui... Isso aí eu não vou contar agora porque tá no meu segundo livro. Quem quiser vai ter que esperar. Então, a história do quanto eu paguei e como eu comprei esse barco. Foi mais barato. Foi um presente esse barco. Ok. Ó, então aqui é a roda de navegação, né? A direção do barco. Ali tem lugar para sentar. Tudo aqui é o cockpit, né? Então aqui é a parte de trás do barco, é a popa. Okay. Então eu vou fazer uma voltinha com vocês da popa para proa, né? Então aí aqui são os essa é a visão de hóspede aí de baixo. Um quarto tá aqui, o outro quarto tá aqui. Okay. Então essa é a visão que você tem quando tá navegando. Aqui tá uma vela, aquela vela grandona, né? Então aqui é da onde a gente comanda o barco. Comanda tudo daqui. Só que esses negócios que estão esse aqui são guinchos que você enrola os cabos, tal, todos os cabos, enfim. Os comandos são todos dessa parte aqui que é o cockpit, né? Sim. Mas se a gente andar, ó, aqui é a vela, ó. É a vela a mestra, que é aquela que vai até lá em cima, ó. Até lá em cima. São 18 metros até lá na pontinha, da água até lá na ponta são 18 metros. Então aqui tem toda essa parte, enfim, a minha casinha tá lá embaixo, ó. Aqui todos os cabos, enfim. O mastro, ali tá a segunda vela, que é a genoa. E aqui é enfim, o convés do barco, né? Dá para ficar tomando sol aqui, enfim. É esse. Aqui é a minha a marina. Solar, a placa solar tá onde? Tá lá atrás, ó. Ali, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Então aqui, ali em cima, tá vendo? Tá. Aqui, não dá. Aqui, assim, exatamente aqui. Já. Aqui é radar, enfim. Eu e um amigo meu, a gente está desenvolvendo uma metodologia que é interessante, que chama Método Petrel, que a gente vai convidar pessoas para poder vir até o barco, navegar com a gente, e a ideia é que esse método vai envolver gastronomia, filosofia, navegação e arte. Olha. Então a gente vai meio que misturar tudo isso, porque através da navegação, ou seja, às vezes você está navegando, você faz um ajustezinho pequenininho na vela, o barco faz assim e ganha velocidade. Então na vida, às vezes é um ajustezinho que você faz, Uau. A sua vida ela vai. Na culinária, às vezes é um ingrediente que você coloca que dá todo um destaque, outro você coloca tira todo o sabor. Então a gente está filosofando nessa loucura de método aí para poder transmitir um pouco de todo esse conhecimento que a vida nos dá, né? Nossa, vai ser maravilhoso isso.
Que bom. Você vai lançar isso quando estiver pronto no Instagram? Então, sim, a gente ia tentar fazer um piloto agora, no verão já. Deu uma atrapalhada essa loucura toda, mas é uma coisa que a gente sabe que funciona já, porque já vieram outros amigos navegar com a gente, e naturalmente a nossa maneira de navegar é assim. Então, por exemplo, vamos fazer comida? Cara, vamos fazer comida. A massa, a gente vai preparar a massa, deixar descansar, depois fazer, deixar secar. Tem um processo, Claro, e nesse processo tem um conversar, tem um se escutar, tem o opinar, tem o receber, tem o dar. Então, tudo isso faz parte. E, claro. naturalmente, a gente descobriu que a nossa maneira que a gente gosta de navegar e viajar é assim, é trocando, recebendo, ensinando, aprendendo. E aí a gente falou, não, por que a gente não faz... Que agora tem, né, lugar para receber. Eu tenho 2 quartos, tal, tem Claro. sala, dá para dormir aqui também. Então, por que não a gente compartilhar isso? Que maravilha. Então, é isso. Na viagem anterior, eu fazia o trabalho social lá com a hepatite, com o Rotary, e eu tô tentando descobrir qual que é o meu caminho agora no barco, que ainda não sei, né? Claro. Preparar fogo, apontar, agora tem que acertar o alvo, descobrir qual que é o alvo para poder acertar. Claro. Fred, como a gente não sabe ainda, as pessoas estão assistindo esse vídeo quando, né? Podem estar assistindo em 2025, a gente não sabe. Então, quando tiver já o projeto feito, me passa o link que eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, quem está assistindo pode Tá. ver aqui embaixo. Se já está o link, é porque já está funcionando esse projeto e é só se inscrever. Porque a gente não sabe, né? Essa conversação. Tá. O presente pode ser 1000 Não, presentes, né? Em YouTube, o presente pode ser não, 2050. Alguém está vendo a gente, talvez. Quem aqui está vendo a gente em nem tá aqui, 2050, escreve aqui, por favor. Como que a gente está em 2050? não, Fred, mas de qualquer maneira, se eu tiver vivo no Instagram, sempre está muito atualizado sobre o que eu estou fazendo, já as pessoas podem acompanhar por lá, e lá vai estar também, se eu tô, se eu não tô, o que eu estou fazendo, o que eu não e se tô. não tiver Instagram nessa época que vocês estão assistindo a gente, procura Fred Sinal Mesquita, de que ele fumaça. vai estar em outra rede. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça, mas já sabe, Fred Mesquita, guarda o nome. Fred, quais são as redes sociais que você usa? Instagram, Facebook, mas hoje eu acho que muito mais Instagram. O meu dia a dia é mais ali, os livros, enfim, tem o livro, tem o Instagram, Facebook tem, mas é uma coisa que hoje em dia ele tá limitando muito a visualização, então eu não dou tanta importância para ele. Então é mais Instagram. É. E o livro consegue aonde? Na online, essas livrarias online, Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, todas essas aí. O livro é Carona para o Mundo, chama. Mostra aí ele de novo. Tem ele aí? Ai, Tá que aqui, lindo. Carona para... É lindo. E agora eu vou lançar o segundo livro. Esse livro aqui fala sobre as experiências das Américas. Não é um livro, não é um diário de bordo. É um livro que fala de experiências e aprendizados. Então, quem quer comprar um livro achando de como que vai fazer a viagem, como fazer uma viagem de carro, não é o livro indicado. Agora, quem quiser um livro que fala de vida e de aprendizado, esse pode ser um bom livro. E também eu vou lançar ele agora em versão digital também. E o segundo, acho que até o segundo semestre já sai. E vai ser um documentário também bem bacana. Vou te mandar o link depois. Ai, que ótimo. Bom, o documentário a gente pode botar aqui e segundo semestre de 2020, para quem estiver assistindo isso daqui, já sabe que podem buscar lá. Fred, muito obrigado pela tua entrevista, pelo teu tempo, por todo esse momento de filosofar. Foi maravilhoso. E assim, o bolinho da cereja, eu acho que você já falou isso no vídeo inteiro, mas eu gosto muito de finalizar com esse empurrãozinho para as pessoas irem pelos sonhos delas. Eu acho que todo mundo espera que o outro dê um caminho, né? Mas dê o primeiro passo. E dê o segundo passo, dê passo, sabe? Sem pensar em quantos são,
sem pensar se vai cansar, vai dando um passo. A hora que você vai um passo de cada vez, a hora que você olha, você já está bastante longe da onde você partiu, né? Então, eu acho que dê o primeiro passo. Não queira chegar no lugar, porque o importante não é chegar, o importante é o caminho. Isso não sou eu que estou falando, isso desde de todos os grandes mestres, a Bíblia, os grandes filósofos, os grandes matemáticos, todo mundo fala a mesma coisa. Então, o importante é dar o próximo passo. Deu o próximo passo? Dá o outro, e assim vai, que o caminho vai te fazer como pessoa. E a felicidade realmente está no caminho. Não queira achar que a felicidade está tá te esperando em algum lugar. Se você vai em busca da felicidade, achando que a felicidade está no lugar, lembre que o burro anda sempre com a cenoura assim na frente da cabeça dele, achando que ele vai conseguir morder ela, por isso ele anda. Então, eu acho que dê um passo de cada vez, com paciência, tranquilidade, e esteja presente. Eu acho que é o que eu posso dizer. E esteja corajoso. Coragem. Se você começou a assistir agora, volta aí que a gente falou que é coragem lá atrás. Por favor. Ai, que beleza, Fred. Adorei essa entrevista, esse momento, esse encontro, né? E eu acho que quando você abrir essa experiência, eu vou me inscrever. Porque eu acho que é um projeto muito maneiro. Acho que combina tudo assim que eu adoraria viver. Então, já está dentro dos meus planos, já está dentro dos meus desejos e querer. Então, a gente vai se ver por aí, logo, logo. Obrigada. A gente se vê no caminho. E para vocês, moradores do mundo, que estão assistindo esse encontro neste momento, a gente espera de todo o coração que vocês tenham levado algo para vocês e que possam ir pelos seus sonhos. Não deixem a vida passar sem cumprir os sonhos de vocês. E a gente se vê na estrada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.